Lucas 23, vamos estar lendo os versículos de 33 a 42. Eu convido a você a ficar de pé nesse momento. Vamos estar fazendo uma leitura responsiva. Eu vou estar lendo os versículos ímpares e os irmãos os pares. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo. Vamos fazer todos juntos? Já que eu ouvi uma vozinha, vamos todos juntos? 43. Em verdade. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. O texto que nós lemos aqui sobre a crucificação de Jesus, durante 3 anos, Jesus, ele desenvolveu o seu ministério terreno. Durante 3 anos, trazendo as boas novas de salvação, né? Pregando o reino de Deus. E no final desse período de 3 anos, ele foi acusado, ele foi julgado e ele foi condenado, mesmo sem ter feito nada. Assim aconteceu com Jesus. Aqueles que o acusaram, aqueles que o julgaram e o condenaram, acharam que conseguiram parar a Jesus. Conseguimos vencer a Jesus. Assim eles achavam que eles estavam promovendo aquilo. Mas Isaías vai dizer que não foi bem assim. Ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor agradou entregar a Jesus. É o próprio Pai entregando o Filho para ser morto. E Jesus recebe o maior castigo que existia na época, a maior pena, que era a crucificação, reservado, né, para os piores tipos na sociedade, o que eles consideravam escória da sociedade. E Jesus, ele vai ser crucificado. A crucificação acontece fora da cidade de Jerusalém, né, no Monte Calvário, que também é conhecido como o Monte da Caveira, né, é o que significa. E ali afastado da cidade, a multidão ia lá assistir a crucificação.
juntamente às autoridades que ali zombavam de Jesus, né? Dizendo: ué, salvou os outros, por que não salva a ti também? Os soldados também, né? Se és o Filho de Deus, por que não se salva? Por que não salva, não se salva a ti mesmo, né? A ti mesmo. Na realidade, vocês vão perceber que, conforme eles vão falando, tudo que eles vão falando tem o si, essa conjunção que traz uma dúvida, né? Se você é, se voltarmos atrás, você vai ver que lá no deserto, ou seja, antes de voltarmos no deserto, você vai perceber que tudo o que ali estava acontecendo era orquestrado pelo diabo. Porque se voltarmos lá atrás no deserto, você vai perceber que... Não, sem problema. Só assim eu percebo qual é o meu espaço, né? A gente está acostumado a ir lá atrás, sem problema, Caio. Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, vai no deserto jejuar 40 dias e 40 noites, né? E após 40 dias e 40 noites, o que acontece? Quem aparece para ele? O diabo. Usando a mesma estratégia. Qual a estratégia? Do se. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Uma maneira de estar tentando a Jesus, né, a fazer o que ele queria. E durante a crucificação, você vai ver a mesma estratégia sendo orquestrada pelo diabo. Já já você vai entender melhor o que nós estamos falando, né? Além de Jesus, ali no Calvário foram crucificados 2 homens, 2 malfeitores, né? Um à sua esquerda, um à sua direita. A cruz de Jesus foi a cruz central. A tradição lá de fora, vai dizer o seguinte: o nome desses malfeitores, né? Dizendo que um se chamava Dimas e o outro se chamava Gestas. Dimas, segundo a tradição lá de fora, é o que estava à direita, é aquele que vai se arrepender. E Gestas é o que está à esquerda, né? Aquele que vai demonstrar um coração duro. Na realidade, para nós não importa o nome deles. Quero deixar bem claro que os evangelhos canônicos não vai trazer o nome desses homens, né? Mas a tradição lá de fora vem de um evangelho apócrifo, né? Que é o evangelho de Nicodemos, que vai trazer esses nomes. Vamos até utilizar, de repente, esses nomes. Vai ficar mais fácil para você memorizar quem estava de um lado e quem estava do outro lado. Aí a gente consegue se achar, né? Quem são esses dois malfeitores. Na realidade, quando eu disse que não importa o nome deles, mas importa que Jesus estava no centro, porque quem passava de longe e via lá no Monte Calvário e dizia: olha, hoje está sendo crucificado 3 malfeitores, cumprindo-se a palavra que foi dita pelo profeta Isaías 700 anos atrás, dizendo acerca de Jesus que e ele foi contado entre os malfeitores. Era a palavra do Senhor se cumprindo. Marcos, também escrevendo acerca do mesmo assunto, ele vai dizer: e nesse momento se cumpriu a palavra de Deus, que Jesus foi contado entre os malfeitores. Versículo 39 vai nos dizer assim:
Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Esse malfeitor aqui, eu vou aproveitar o que diz a tradição só para a gente se localizar, mas eu repito, você não vai encontrar o nome deles nos evangelhos canônicos, inspirados, tá ok? Mas só para a gente se localizar. Esse malfeitor que diz isso, segundo a tradição, é o malfeitor que está à esquerda de Jesus, de nome Gestas. Ele sabia que era Jesus. Os 3 anos de ministério de Jesus era notório para todos, na cidade e fora da cidade. Ele sabia que era Jesus. Ele, se não teve um contato direto, pelo menos ele ouviu falar de Jesus, dos seus milagres, dos seus sinais, dos seus prodígios. E naquele momento, ele olha para Jesus e diz: Ué, você não anda dizendo para todo mundo que é o Filho de Deus? Que és o Cristo? Por que que você não se salva e salva a nós também? Mais uma vez aí vai estar implícito o se, né? Se tu és o Cristo, por que você não se salva e salva a nós também? Esse homem ele está fazendo a mesmíssima coisa que os anteriores fizeram ao blasfemar de Jesus. Na realidade, esse homem, naquele momento, ele estava sendo boca do diabo. A sua boca estava sendo usada pelo diabo. Para você entender melhor, vamos voltar um pouco no tempo. Voltando no tempo, vai ter uma cena onde Jesus está junto com os seus discípulos. E Jesus fala para os seus discípulos: é necessário que eu seja morto e que eu ressuscite no 3º dia. E Pedro diz para Jesus: Mestre, você não pode morrer. Mestre, o Senhor não pode morrer. Imediatamente Jesus diz: aparta-te de mim, Satanás. Para mim você é pedra de tropeço. Pedro, sem saber, a boca dele estava sendo usada pelo diabo. Porque na realidade, irmãos, o mais interessado que Jesus não morresse era o diabo. O mais interessado que o plano de Deus fosse frustrado era o diabo. O mais interessado que Jesus não morresse no lugar do pecador era o diabo. E por isso você vai percebendo a mesma estratégia dele ao longo do tempo e até naquele momento ali na cruz. O diabo usando alguém para dizer para Jesus: desça da cruz, desça da cruz. Você não pode morrer aí, desça da cruz. O diabo usando alguém para que Jesus fosse desobediente ao Pai. Mas, graças a Deus, Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer acerca de Jesus, que a si mesmo ele se humilhou, né? E que ele foi o quê? Obediente até a morte, e morte de cruz. E morte de cruz. Uma situação hipotética para nós pensarmos. Imagine você se Jesus fizesse com que aquele ladrão descesse da cruz. Imagine você essa cena. Aí eu pergunto a você: você acha que esse homem que blasfemou de Jesus, duvidando quem Jesus era, se tu és, né?
desce da cruz e também desce a nós também. Se Jesus fizesse com que aquele homem descesse da cruz, e agora aquele homem ele tem uma segunda oportunidade, eu pergunto a você, você acha que ele viveria uma nova vida? Que ele aproveitaria essa sua nova oportunidade? Ou você acha que ele faria as mesmíssimas coisas que o levaram para a cruz? As mesmas mazelas com que fez com que ele fosse condenado e fosse para a cruz? O que você acha? Eu me antecipo a você. Alguém respondeu, mas aqui eu não ouvi muito bem, não. Mas eu me antecipo a você a dizer que ele cometeria as mesmíssimas coisas, as mesmas mazelas. Ele tendo uma segunda chance, ele poderia ter uma quinta chance, uma 10ª chance, ele cometeria as mesmas coisas. Sabe por quê? Sabe por quê? Irmãos, porque não houve arrependimento. Quando não existe arrependimento, o homem ele pode ter 10 chances que ele vai cometer, quando eu digo homem, é o ser humano, ele vai cometer as mesmas coisas, ele vai cometer os mesmos erros. Quando não há arrependimento, o homem está fadado ao mesmo erro, aos mesmos erros. Na realidade, esses 2 homens da cruz, eles prefiguram a sociedade, seja do passado ou a sociedade que nós vivemos. Esses 2 homens na cruz, o que está à direita de Jesus e o que está à esquerda de Jesus, eles prefiguram a sociedade que nós vivemos. O comportamento de todo homem, nós vamos encontrar nesses 2 homens, o que está à direita de Jesus e o que está à esquerda de Jesus. Esse que está usando, da tradição, só para a gente nos situar, mais uma vez eu repito, esse que está à esquerda de Jesus, gestas, pode ficar tranquilo, Caio, não vou tropeçar não, o teclado não. Esse que está à esquerda de Jesus, ele olha para Jesus, ele está diante do Salvador, ele está diante de alguém que pode mudar a sua história, mas só que ele olha para Jesus e vê apenas alguém aonde ele pode tirar uma casquinha, aonde ele pode se aproveitar do momento, se aproveitar da situação que ele está vivendo. Quando eu digo que eles prefiguram, eu vou te dar um exemplo dos nossos dias. Até mesmo corriqueiro na igreja. Quantas pessoas passam ali na frente da igreja e chega perto de quem está ali na porta e diz: estou precisando de um dinheiro, estou precisando de uma ajuda, estou precisando de um alimento. O diácono, vai lá, ajuda, o presbítero vai lá, ajuda, o irmão vai lá, ajuda. Mas só que com o passar do tempo, a gente percebe que as coisas se repetem, são as mesmíssimas coisas. Você fala: você não quer entrar não? Não quero entrar não. Não, você não quer assistir? Não. É da porta para fora. Geralmente, não são todos, mas a maioria acaba se comportando assim. É o homem estando diante da oportunidade de um Deus que pode mudar a sua vida, a oportunidade é essa dele entrar, receber a palavra de Deus, uma palavra que vai mudar a sua vida, porque a palavra não é do homem, é do próprio Deus, uma palavra que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história, mas só que o camarada prefere o quê? Tirar uma casquinha da igreja. E tirou uma casquinha da igreja aqui, da outra igreja ali,
da outra igreja acolá. Assim é o ser humano. Ele tem a oportunidade de mudar de vida. Ele está diante de alguém que pode transformar a sua vida. Mas para ele não interessa. Olha, se esse Deus de vocês faz isso aí mesmo, eu não sei. O que eu quero é tirar uma casquinha, né? Me aproveitar da situação que eu estou vivendo. É claro, graças a Deus, quando aparece alguém na porta da igreja e pensa diferente. Foi o que eu falei, os dois homens da cruz, tanto à esquerda, tanto à direita, vão prefigurar a sociedade que nós vivemos. O versículo 40 vai nos dizer assim: respondendo-lhe, porém, o outro, o que estava à direita, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ele acrescenta dizendo, termina dizendo no versículo 42, Jesus, lembra-te de mim quando vires no teu reino. E agora esse malfeitor que está à direita de Jesus, que também havia ouvido falar de Jesus, ele sabia quem era Jesus, talvez de repente não de vê-lo, mas de ouvir os seus feitos, os seus milagres. Agora esse malfeitor que está à direita, que a tradição chama de Dimas, ele tem uma atitude totalmente contrária ao outro. Pelo contrário, ele repreende o outro, dizendo: olha, nem estando igual sentença, você não muda? Nós estamos nessa situação por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos crimes. Mas esse homem aí, ele nada fez. Ele nada fez. Quando olhamos para esse homem na cruz com essa atitude, nós vemos uma conversão genuína. Conversão genuína. Não alguém aderindo ao Evangelho, não alguém, mas uma conversão genuína. Esse homem, ele dá 2 passos da conversão genuína. Sabe qual é o primeiro passo de uma conversão genuína? É o homem reconhecer que ele é pecador. O homem reconhecer que ele está no lamaçal de pecado. E ele reconhece. Ele não põe a culpa de estar ali crucificado, ele não põe a culpa na sociedade, ele não põe a culpa na falta de oportunidade, ele não põe a culpa em ninguém. Ele diz: nós merecemos, nós estamos aqui pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Esse é o primeiro passo de uma conversão genuína. É o homem reconhecendo que ele é pecador. E não que ele eu sou fruto do meio. Não, eu sou pecador. Eu sou pecador. E ele dá o primeiro passo da conversão genuína. E ele também vai dar o segundo passo de uma conversão genuína. O segundo passo da conversão genuína é quando ele olha para Jesus e ele reconhece que ele, como pecador, ele reconhece que ele precisa de um Salvador. E ele olha para Jesus e ele reconhece o seu Salvador. Ele reconhece alguém que pode mudar a sua história. E por isso ele diz para Jesus: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim.
Interessante que Jesus, ele já havia dito lá atrás, né, para os populares, que o meu reino não é desse mundo. E esse homem agora diz: Senhor, não é quando desceres na cruz, quando, não, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim, lembra de mim. O primeiro homem, que estava à esquerda, né, de nome Gestas, ele enxergava que a cruz era o ponto final, era o fim de Jesus. Ele enxergava que a cruz também era o fim dele. Por isso ele falou: eu tenho que tirar uma casquinha, eu tenho que me safar dessa. Agora, o que estava à direita, ele enxergava que a cruz era o começo da vitória de Jesus. Dois homens na mesma situação, mas com visões totalmente contrárias, com visões totalmente diferentes. Porque alguém pode dizer assim, desse que estava à direita de Jesus: ele reconheceu que Jesus era Deus, porque ele sabia que ia morrer, né? Quantas vezes a gente ouve por aí, né? As pessoas falando: se converteu porque, né? Por causa disso, por causa daquilo. Não, é que a pessoa reconheceu que Jesus é Deus, que Jesus pode mudar a sua vida. Esse reconhece, mas o outro que está do outro lado, na mesma situação, ele tem uma atitude totalmente diferente. Os dois estavam na mesma situação. Alguém pode pensar, como, repetindo o que eu disse, né? Já que ia morrer, né? Eu vou aceitar Jesus. Não, o outro também estava na mesma situação, E Jesus responde para ele, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você já ouviu essa expressão, pessoas falando assim? Pô, o cara matou, roubou, aprontou, e agora diz que é crente, que é salvo. Você já ouviu isso por aí? Mas Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque na realidade, meu irmão, minha irmã, a salvação, ela não depende daquilo que fazemos ou daquilo que deixamos de fazer. A salvação não é pelos nossos méritos do passado, nem do presente, nem do futuro. A salvação é pelos méritos do Senhor Jesus. E mais, quando alguém diz assim: aprontou, fez isso, fez aquilo, e agora é crente, e agora diz que está salvo. Me engana que eu gosto, não é assim que falam por aí? Eles não entendem que a palavra de Deus diz o seguinte: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra diz mais, que os nossos pecados, o Senhor, Ele lançou aonde? No mar do esquecimento. No mar do esquecimento. E o Senhor diz mais: e dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Esse é o nosso Deus. É um Deus que sempre nos dá uma segunda chance. Que pena que muitos não abraçam essa oportunidade que o Senhor dá. Mas esse homem que estava à direita de Jesus, ele abraçou essa oportunidade. Finalizando, quero fazer um exercício mental com você nessa noite. Quando eu digo exercício mental, não vai ser necessário que você responda para mim. Você vai responder para você mesmo. Para você mesmo. Imaginemos, eu ia falar, imaginemos uma cruz. Aqui é uma cruz, não é isso? É isso mesmo, é uma cruz, não é um barquinho, uma cruz? Eu ia falar, imaginemos uma cruz, a cruz de Jesus. Vamos pegar essa reta aqui. Imaginemos que aqui está
a cruz de Jesus. E à direita está o malfeitor que se converteu, de nome Gestas. Isso é para você memorizar, tá bom? E à esquerda, desculpa, voltando, ninguém me corrigiu, né? Dimas, já que é para memorizar, vamos memorizar certo, né? Correto. E à esquerda está o malfeitor que blasfemava do Senhor Jesus, de nome Gestas. Aí eu pergunto para você, de que lado você está? De que lado você está? Antes de você pensar, Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. E pela vida que Paulo viveu, pelo testemunho que Paulo viveu, eu creio que o Paulo estava crucificado com Cristo do lado direito. O lado daquele que se arrependeu, aquele que reconheceu que era pecador. Aí eu pergunto para você, eu sei que você está crucificado com Cristo, mas eu pergunto para você, de que lado que você está? Do lado direito, de uma conversão genuína, de alguém que quer compromisso com Deus, de alguém que abre mão das coisas desse mundo e que entende que a cruz é o começo da vitória de Cristo e essa vitória está sobre a sua vida? Ou você está do lado crucificado com Cristo? Não deu certo, né, Caio? Do lado esquerdo, daquele que apenas olhou para Jesus e falou: aí está uma oportunidade de eu me dar bem, eu tirar uma casquinha. Irmãos, na realidade, o que eu estou falando com você, só para aprofundar o seu entendimento, é o que mais acontece nas igrejas da atualidade. Irmãos crucificados com Cristo, mas do lado esquerdo está ali apenas para tirar uma casquinha de Jesus. Quem é que abençoa? É Jesus? Opa, então eu vou lá buscar minha bênção. E a pessoa sai de casa e vai para o culto, não para louvar a Deus, não para glorificar a Deus, mas eu fui ali para receber uma bênção. Eu fui ali para receber a minha vitória financeira, minha vitória disso, daquilo, outro, babá. O que mais nós vemos hoje em dia são pessoas crucificadas com Cristo, mas só que do lado errado, do lado do aproveitador, querendo se aproveitar da circunstância para ter benefícios desta vida. E você, meu irmão, minha irmã, eu sei que você está crucificado com Cristo, mas de que lado você está crucificado com Cristo? À direita de Cristo ou à esquerda de Cristo? Ou à esquerda de Cristo? E finalizando, eu não sei se todos aqui são evangélicos, mas não conhecendo a todos, eu quero finalizar também perguntando se de repente você que está aqui nessa noite e você ainda não optou, se decidiu pelo Senhor Jesus, eu também pergunto a você, de que lado você está nesse momento crucificado com Cristo? À direita, aquele que se arrepende, ou à esquerda, aquele que diz, na realidade, deixa eu voltar para cá, não importa você que nos visita essa noite, que lado que você está, mas importa é que lado que você quer ficar. Que lado que você quer ficar? Você quer estar do lado daqueles que reconheceram a Jesus, reconheceram que era pecador, reconheceram que precisava de transformação? Você sabia que a igreja é o lugar dos ex? Aqui tem ex tudo.
Aqui é o lugar do ex. Tem ex-pagodeiro, tem ex-fumante, ex-cachaceiro, tem ex-tudo. A igreja é o lugar do ex. São pessoas que reconheceram que precisava mudar de vida. Que lado você se encontra? E de que lado que você quer ficar? Na realidade, fechando agora, esses dois homens que estavam na cruz, um à direita e o outro à esquerda, quando esse se decide por Cristo, na realidade, a sua decisão foi o seguinte: aonde ele queria passar a eternidade. A decisão dele foi essa: aonde eu vou passar a eternidade? E ele decidiu passar a eternidade com Cristo. O que estava à esquerda também foi para a eternidade. Da cruz ele não desceu, também foi para a eternidade, mas não foi para passar a eternidade com Cristo. Na realidade, as nossas decisões fazem muita diferença na nossa vida. E quando se trata de Cristo Jesus, essa é a maior diferença. Essa é a maior diferença. Vamos ficar de pé nesse momento? Graças a Deus, estamos crucificados com Cristo. E que na caminhada estejamos crucificados do lado direito. Na realidade, eu tinha algo para falar acerca de Hebreus também, mas eu não sei porquê, eu não vou estar falando de um texto de Hebreus que vai falar sobre aqueles que apostataram da fé. Ali tem uma explicação muito interessante, mas eu não sei porquê eu senti no meu coração de não entrar nesse assunto, mas terminar essa palavra nessa noite, enfatizando que precisamos estar crucificado com o Senhor, mas do lado certo, do lado certo, do lado certo. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra que é viva e eficaz, não é o pregador, não é o interlocutor que faz a diferença, mas é a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que transforma a vida, que muda toda e qualquer situação, ó Deus. Foi a Tua palavra que foi apresentada nessa noite, ó Deus. E nós damos graças ao Senhor porque o Senhor nos promete, e é verdade, que a Sua palavra, ela vai e ela não volta vazia. A Sua palavra nos edifica, a Sua palavra traz transformação, a Sua palavra traz mudança de pensamento, a Sua palavra traz vida e vida em abundância. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela Tua palavra, e nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor está nesse lugar juntamente com a Tua palavra, ó Deus. Pois onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor se faz presente, ó Deus. E nós agradecemos ao Senhor por isso, ó Deus, que mesmo sem merecer, ó Deus, pecadores, ó Deus, que nós somos, o Senhor, que é um Deus tão santo, tão misericordioso, mesmo assim o Senhor está conosco, ó Deus, para nos conduzir nessa caminhada, ó Pai. E que nessa caminhada, ó Deus, a todo momento que estamos crucificados, venhamos estar crucificados com o Senhor, mas do lado daquele que demonstra frutos dignos de arrependimento, ó Deus. Aquele que demonstra, ó Deus, que verdadeiramente Cristo vive em nós, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, ó Pai. E se nessa noite, ó Deus, existe alguém que não conhece o Senhor, que ainda não se decidiu pelo Senhor, ó Deus, que essa noite seja noite de arrependimento, ó Deus. Noite de salvação, ó Deus.
noite de um encontro pessoal com o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, assim nós oramos, ó Deus, e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja da Pavuna e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, ó Deus. Em nome de Jesus, amém.